Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar, porque está rendendo. E como foi a repercussão da entrevista de Meghan Markle, ou vamos dizer também, ensaio fotográfico, como fica? Harry foi humilhado? Harry é controlado por Meghan Markle? E qual será o rumo deste casamento? Vai ter divórcio? Pois é, gente, uma entrevista, uma simples entrevista que virou um verdadeiro caos. Eu vou contar para vocês. Fique até o final desse vídeo. Muito que bem, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo, Edu Coutinho para você, que vai se tornar meu íntimo assim que você se inscrever, deixe o seu like, comente, tá bom? Ative as notificações, compartilhe. É importante para engajar este canal, combinado? Além disso, hype esse vídeo? Hypa para pontuar e ajudar a gente ficar aqui, olha, numa boa, sempre bem no YouTube. E claro, seja membro. Gente, estou convidando vocês. O vídeo vai subir amanhã. Olha, falei das curiosidades, uma curiosidade do vestido de Kate que ela tem que levar para a viagem dela. Dê uma olhada lá. Um vídeo só sobre essas curiosidades da família real. Então corre lá, figurinhas, grupo, tudo que você tem direito, tá bom? Eu prometo, tem o valor, mas venha fazer parte da corte do Edu. Ah, Edu, não posso neste momento. Tudo bem. O like já é muito bem-vindo, o hype ajuda bastante. Então, vamos às repercussões desta avassaladora entrevista de Meghan Markle. Não é a primeira e nem vai ser a última entrevista de Meghan Markle, mas essa com toda certeza, se você não viu o vídeo que eu falei, ou pelo menos ou eu falei com a dimensão daquilo que estava sendo mais abertamente falado, eu trouxe a ideia que essa entrevista ela saiu um pouco dos trilhos. Mas será que isso quer dizer algo para Meghan? Melhor dizendo, será que isso vai frear Meghan Markle em continuar sua escalada para buscar os holofotes ou ofuscar, na ideia dela, a família real? Mas as repercussões são avassaladoras. Essa entrevista, que serve para também impulsionar e coincide com a estreia de Com Amor, Meghan Markle, estilo Natal, já rende bastante dor de cabeça, pelo menos para o príncipe Harry. Porque para Meghan o objetivo foi alcançado. É, gente, se a gente está falando que ela gosta de ser tratada, criada com pompa e circunstância, tudo isso, lógico que Meghan sabia e sabe o que está fazendo. Pelo menos existe uma divisão bem clara do que Meghan quer e do que Harry quer. O Harry deseja mesmo voltar para o Reino Unido, ter sua vida real novamente, pelo menos dentro daquilo que ele quer ser, né, um pé lá e o outro cá, e Meghan está decidida a não sair de Hollywood, mas continuar como duquesa, continuar, vamos dizer, sua vida, seu pseudo ou a sua pseuda corte ali em Los Angeles, ali em Montecito, tá? Eu falei também no último vídeo como esta matéria repercutiu, usei a palavra narcisista, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado. Por quê? Não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não estou inserido dentro de um ambiente de saúde mental. A gente precisa ter muito cuidado, porque as vítimas, chamadas sobreviventes, merecem respeito. E eu digo isso porque eu sei, tá? Eu sei. Porque quanto mais a gente fala essas palavras, mais a gente banaliza. Transtorno não é brincadeira, tá? Mas, como eu estou repercutindo, muitas pessoas colocaram este ego, esta autoconfiança, que são positivos para a gente, para nós seres humanos, mas com medida. O que nós estamos tratando e que possivelmente pode ser porque Meghan é um retrato,
ou pelo menos um recorte, porque nós não convivemos com a duquesa e simplesmente não temos ou não sabemos os hábitos. Nós sabemos aquilo que ela passa ou pelo menos o que os tabloides passam. É muito importante a gente ter essa visão, mas diante do histórico, a gente começa a observar que está fora da ordem ou o desespero de Meghan está levando ela a estar mesmo praticando pelo menos esses atos mais egocentrado, para não dizer narcisista, tá? Porque o narcisista em si, a pessoa que tem a patologia, o transtorno, ela já está no nível que não precisa ou nem tem mais volta, é muito difícil. Os psicólogos, os psiquiatras, eles dizem que é chover no molhado, tá. E, geralmente, nem todos os casos que uma pessoa tem esse ego, né, muito inflado, vai fazer diferença. O que faz uma pessoa com essa patologia, com este transtorno, é que geralmente as pessoas que estão ao redor saem prejudicado pela convivência, o ambiente se torna tóxico. Essa entrevista da Meghan, todos já sabiam e como eu disse anteriormente no vídeo, ela sabia que ela estava falando, não existe nenhuma novidade, nenhuma novidade. As entrevistas, eu depois tive um tempo, gravei o vídeo e falei: "Vou trazer". Aí quando eu vi, falei: "Opa, o vídeo não é muito aquele vídeo que a gente fala da entrevista, não tem nenhuma novidade, porque se eu estou abrindo essa última entrevista recente, um podcast que eu achei que ela estava ali, que também era da dela, então as mesmas caras, o jeito coitado, tudo muito bem pensado, tá? Cara lavada, então ela adota essa ideia. Outra coisinha que abre parênteses, quando você for comentar, não comenta a aparência física de ninguém. Seja de Meghan, seja de Catherine, seja de William, seja de qualquer pessoa do mundo, aparência física guarda pra você, tá bom? Acho que a gente não precisa. Acho que a gente pode ir para uma seara mais dificultosa. Então, realmente, vamos evitar? É só isso, tá bom? Ter cuidado. "Ah, mas ela apareceu na capa sem maquiagem". Faz parte. É o que eu queria dizer, né, eu li alguns comentários, narcisistas ou pessoas com este ego, eles não estão se importando somente com grifes ou com aquilo que é chique. Ele se preocupa a preocupação básica é: "Estão falando de mim? Eu sou o assunto? Eu preciso desses holofotes". O roteiro que eu escrevi, aparecer sem maquiagem, é o que eu quero que eles falem. É o que eu quero que eles reproduzam. Então, cabelo, despenteado, ai, sem maquiagem, faz parte do show de Meghan. É só você entender a mente. Quando você tem uma pessoa perto, ou que você já vivenciou isso, você passa a enxergar tudo muito perfeitamente dentro da ordem. Bem, essa entrevista então fica bem característica a este ponto da do anúncio dela entrando, que é algo anormal dentro dos protocolos da família real britânica, existe uma divisão, mas a ideia é a pessoa que está indo visitar o monarca, ou seja, o membro sênior que for, é sempre colocado Sua Alteza Real e fala quem está sendo convidado, ou quem está diante do rei, da rainha, whatever, tá? Então não existe: "Olha a duquesa", não tem isso, tá bom? Isso é no mundo encantado de Meghan, que chamou a atenção. "Ah, mas a jornalista ali", etc. A jornalista fez o papel dela. Faço esse exercício com você novamente. Se a entrevista é igual às outras, o que diferenciar essa entrevista para as outras? A Meghan sabe o que está fazendo desde sempre. Oh, então, quando você é anunciada, quando você fala que o seu marido ama demais, que ele tem um amor infantil e blá, 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 ela vai jogando pontos que vão render muita repercussão, toda essa dinâmica e essa negatividade, é isso. Então, o que eu quero dizer, a jornalista transcreveu
Olha, o primeiro encontro foi assim, etcétera, como eu disse, aí ela recebeu um cappuccino sem pedir. Então tudo foi muito calculado e toda essa repercussão negativa, pasme, você acha mesmo que Meghan vai parar? Não, ela não vai parar. Ela vai dar um tempinho e vai voltar. É assim que funciona a dinâmica, fora o confronto que fica muito mais claro, que teve muita gente falando: "Não, isso aí, invenção". Lógico, contraponto, eu tô falando isso mais de um ano, né. Contraponto da agenda da família real, em especial o casal de Gales, contra aí Meghan e Harry. A saída do príncipe Harry para ir lá para o Canadá é uma busca desenfreada e mais patética que eu vi de príncipe Harry a encarar seu irmão. Eu vou repetir novamente, príncipe Harry, por mais que a história seja bem implacável, porque ser estepe não é fácil, nós meros mortais sabemos quando a gente tem um irmão mais velho, ou quando você é o irmão do meio, como é o meu caso, é difícil, porque a gente fala: "Pô, por que que ele ganha isso? Por que que o menor faz isso?" E a mãe fica ali, a diferença é essa. O que a gente não entendeu ainda é o que o Harry desenvolveu através dos anos. O Harry pode ser um cara, um príncipe, que carrega características muito importantes, ou pelo menos que foi o imã para Meghan Markle. Porque geralmente Meghan vai se envolver com pessoas que vão dar o determinado suplemento que ela precisa. Talvez o Harry traz essa condição, porque depois dessa entrevista, muitos começaram a apontar o controle total de Meghan dentro do casamento. E com o nível de visões diferentes, mundos diferentes e muitos ataques, a gente não precisa nem comentar, porque realmente existe um grande ataque e eles se aproveitam desses ataques, isso começa a gerar um clima muito sustentável e casar com uma pessoa que tem essas atitudes que o centro é somente ela, torna a convivência, acreditem, tóxica, impossível. E aí, as pessoas começam a falar de divórcio novamente. Gente, esse divórcio só rola quando ela determinar que acabou. Quando ela ver que o príncipe Harry não tem mais nada para dar como suplemento. Ah, mas ela ama ele. Pela resposta que ela deu, ela não demonstrou nenhum afeto. Ela não demonstrou nada. Ela que é o objeto a ser adorada. Porque o amor infantil de Harry dá o suporte para ela fazer tudo o que ela precisar, porque ela guia. Então tudo aqui é curioso, porque as agendas, tudo é muito, determinado por Meghan. Existe um controle do príncipe Harry. E aí, particularmente, a minha opinião, como sempre eu vou reafirmar, não convivo com nenhum dos 2, mas as aparições do príncipe Harry, em especial em Londres, era outro Harry. Quando ele está com Meghan, ele sempre está com a cara fechada, ou ele está sempre muito aéreo, ou muito distante daquele príncipe que a gente via quando era solteiro. Bem na verdade, o príncipe Harry teve outras namoradas. E as namoradas já consideravam o príncipe Harry complexo. Mas também, como eu disse, retificando, existem vários poréns também para Harry ter desenvolvido aí algumas complicações, ou pelo menos se metido em complicações. E que também não difere muito do príncipe William, tá? Quando eu falo sobre narcisistas, como as pessoas estão falando, ai, que mega narcisistas, olha, dentro da monarquia tem vários, e existiu vários deles. Aliás, não só narcisistas, como arrogantes, pedantes, ra todo tipo de gente tem ali dentro. A gente não pode eximir simplesmente a família real, porque: "Ai, amamos fulano", não tem isso. A gente não pode retirar, tá bom? Mas toda essa toxicidade pode ter afetado também ao príncipe Harry, pela sua sensibilidade. É isso. A gente tem que lembrar que o príncipe Harry durante anos carregou e até hoje ainda leva o carisma. Ele é muito expansivo. Ele lembra muito o avô dele, o príncipe Philip, que está aí no meio da polêmica novamente, porque ele foi um dos contra o casamento real de Harry e de Meghan. Mas o que eu quero dizer, além do carisma da mãe, tá?
O Harry tem o carisma, não é o jeito, o estilo mais introspectivo da Diana, que aí o William tem bastante, mas o Harry é muito expansivo. E essa questão ele perdeu muito. Ele é como se ele estivesse constantemente hipnotizado. Mas também não é algo de dizer: "Nossa, coitado, ele está sendo vítima de Meghan de", não é sobre isso. Porque fontes também determinam que Harry já queria sair da família real ou fazer um movimento para chamar a atenção, tá. Para ter este casamento com Meghan, Meghan entendeu a mente do príncipe, Harry. E aí, para isso, é preciso ter um ciclo completo. Eu vou dar muito amor, eu vou ter a fase de desvalorização e o descarte. E isso pode ser feito todos os dias, tá. Imagine você fazendo todo esse ciclo todos os dias, porque é o modo operandi de pessoas com este ego muito potencializado. Isso acaba com as pessoas. Bem, se isso estiver acontecendo dentro do casamento de Harry e Meghan, eles não devem se suportar, sinto muito. Afinal, casamentos não são fáceis. Casamentos, você precisa de ter muita paciência, porque nós somos diferentes um do outro. Eu aperto a pasta de dente diferente da pessoa que eu tenho comigo, dividindo o mesmo ambiente, o mesmo lugar. Ficar 24 horas pendurado com uma pessoa também, ou ado em momentos importantes, também mostra bastante dificuldade e isso vai virando um caldeirão. Por isso, muitas informações que estão se divorciando, está cada um para seu lado, vivendo vidas opostas, eu também enxergo assim. Eu vejo a Mega muito mais empenhada nos seus negócios, que também não é tão errada, mas o príncipe Harry tentando ir para um outro caminho. Uma hora este desencontro não aguenta e aí sim pode ser que um divórcio venha a acontecer. Mas não acredito no momento, como algumas fontes dizem e como eu já falei. Mas, portanto, a ideia de ter um marido obstinado, ter um marido ali 24 horas, e ela sabendo quando ela diz, parece ela que ela tem esse poder, que ela tem este controle, porque o controle é a chave de tudo. O controle é determinante para pessoas com este traço mais forte, ou o transtorno de uma pessoa narcisista é controlar, é de estar constantemente no poder, no centro, e não tem como você sair disso. É como se a pessoa não existisse mais. Você passa a fazer somente ou a vivenciar a vida daquela pessoa, porque você quer agradar aquela pessoa. E qualquer coisa fora disso, você é execrado, pelo menos diante de humilhações, bullying, piadinhas, ou sempre relembrando algo que vai diretamente no seu psicológico, manipulações. Gente, é uma teia de aranha ou uma teia de toxicidade que não se vê igual. Por isso, dia após dia, isso se torna realmente desgastante e a saúde mental vai para o ralo. E como a pessoa deixa se levar, muita manipulação. Você pensa, uma pessoa tem amigos, sai dos amigos. Você vive em família, você não vive mais em família. A pessoa vai determinando tudo, ou pelo menos de uma forma muito subliminar. Ai, porque a família está te atrapalhando, você merece. Ela pega todos os pontos fracos. Ela que eu digo não é Meghan Markle. Estou dizendo qualquer outra pessoa que tenha algo relacionado ao narcisismo, tá? Ela vai querer usurpar. São verdadeiros vampiros, camaleões. Eles vivem inventando máscaras. É um jogo de espelhos, é uma sala gigante de espelhos e você nunca vai saber quem é realmente essa pessoa. E geralmente essas pessoas não se dão mal. Aliás, eles vão buscando para se manter sempre adorados e venerados. Por isso, essa entrevista de Meghan Markle, para ela, tá ótimo. Estamos comentando, ela está aqui, ó, sendo assunto novamente e ganhando essa repercussão. Bem, no site e também no Instagram da revista,
na qual saiu a foto da duquesa, muitos comentários negativos, muitos. E antes de eu fazer aquele vídeo, hein, antes, depois eu fui ver, deixa eu ver, e realmente a entrevista caiu como bomba. Parece que eles estão indo para um caminho de ostracismo. Esse ostracismo aqui não é que eles vão ser esquecidos não, mas de serem irrelevantes. Se eles eram vistos como piadas, eles viraram algo realmente, se a gente lembrar de das Kardashians, várias confusões que até o momento não agregam. E aí de impulsionar, isso apenas sai como um efeito contrário. Ou pelo menos a ideia que nós estamos visualizando é que tudo isso é feito em cima do contraponto das agendas, ou pelo menos temos que continuar a fazer, porque se eles estão fazendo, nós também vamos fazer. E se isso vai custar a nossa fama ou nossa relevância, nós vamos continuar. Não existe problemas, porque o roteiro está escrito, o roteiro está produzido e não tem nada. Ou você simplesmente pensa: "Não, mas não", ela pensa do jeito mais benéfico a ela mesma. Então tudo que sai sobre ela, seja bom, seja negativo, a jornalista escreveu, ela gostou, e depois ela ainda vai produzir mais conteúdo em cima disso. Ela vai fazer o vitimismo, então isso é um ciclo. Isso é um ciclo tóxico. E é por isso que a gente observa por que tantos funcionários saíram da alhos ali com Harry e com Meghan. Por que saiu da família, mesmo o pai sendo aí problemático, o irmão e a irmã, mas não temos nenhum laço mais forte de pessoas mais antigas. Nós observamos até mesmo a saída de Harry. Mesmo Harry saindo da monarquia de um jeito, eu acredito que poderia ter saído de uma maneira onde não houvesse um rompimento tão drástico com o irmão ou com o pai, pelo menos. Bem, tudo isso a gente observa em vários momentos que Meghan conseguiu, ou pelo menos os 2 estiveram aí próximos ou vivendo um mundo isolado. Essa é a ideia. E quanto mais coisas eles vão se envolvendo para contrapor, mais fortalecido o outro lado fica, porque você vê o casal de Gales brilhando e fazendo todos os deveres e cada vez mais forte, ascendendo este trono virtualmente, e você vê os 2 andando para trás. Mas na visão de Meghan, este é o certo, porque o centro é ela, o roteiro é dela, os holofotes são para elas. E o Harry é aquele que vai dar o suporte, como ela disse na entrevista, ele é o perfeito suplemento. Se Harry for um dependente emocional, se ele for uma pessoa com alta estima muito baixa, também um borderline, tudo isso, mas repito, eu não sou médico, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas essa história está cada vez mais assustadora e bastante curiosa. Os próximos capítulos, a gente vai ver, porque o Natal está chegando, tem especial dela. Será que vai vir mais entrevistas de Meghan? Eu aposto que sim. Aliás, fiquem atentos. Quais são as outras entrevistas que deixaram a realeza de cabelos em pé, pelo menos aqueles que têm cabelo, eu vou trazer para vocês aqui também. Então, é isso. A repercussão bem negativa, mas Meghan não vai ligar e nem se importa. E o príncipe Harry é controlado? Comente aqui, eu quero saber. Coloque hashtag controle. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam lá no meu Instagram, @edu_coutinho com dois T's. Fui!